Apagando o Inferno. Autor Francis Schain. Capítulo 4. O que os seguidores de Jesus disseram sobre o inferno. Como vimos no capítulo anterior, Jesus concordava com seus contemporâneos judeus quanto à realidade do inferno. Mas o que pensavam as pessoas que vieram depois dele? Elas imitaram seu exemplo ao falar abertamente sobre a punição para o ímpio? Há duas razões para que se responda a esta pergunta tão importante. Em primeiro lugar, se chega mais facilmente a algumas conclusões se outros autores do Novo Testamento tiverem feito declarações similares às de Jesus. Segundo, isso nos ajuda a entender o exemplo que foi estabelecido para nós. Em outras palavras, se Jesus e seus primeiros seguidores falaram ousadamente sobre o inferno, então não devíamos fazer o mesmo? Sendo assim, neste capítulo exploraremos outros livros e cartas do Novo Testamento para verificar o que eles dizem sobre o inferno. O inferno nas cartas de Paulo, Pedro e Judas. Começaremos examinando a visão de Paulo sobre o inferno. A primeira coisa a notar, entretanto, é que essa palavra não aparece em suas cartas. Percebeu o que eu disse? Em todas as suas 13 cartas, Paulo nunca usou a palavra inferno. Concentrando-se apenas nessa verdade, pode-se concluir que Paulo evitou a questão. Ainda assim, Paulo se referiu ao destino do ímpio mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Embora nunca tivesse usado a palavra inferno, ele falou de morte, como resultado do pecado, por meio da qual o ímpio pereceria ou seria destruído pela ira de Deus. De acordo com Paulo, o pecador está condenado e será julgado por Deus por conta do seu pecado. E a não ser que o pecador se arrependa e se volte para Cristo, ele será punido por Deus quando Cristo voltar. Paulo descreveu o destino do ímpio com palavras como perecer, destruir, ira, pena, e outras em mais de 80 ocasiões em suas 13 cartas. Em termos de comparação, Paulo, em suas cartas, fez mais referência ao destino do ímpio do que ao perdão, à misericórdia de Deus e ao céu juntos. Portanto, muito embora Paulo nunca tenha usado de fato a palavra inferno, nem descrito o lugar em nenhum nível de detalhe, ele certamente acreditava que o ímpio enfrentaria um destino horrível se permanecesse no pecado. Seria preciso muita criatividade e muito esforço para apagar todas as noções de ira e punição das cartas de Paulo. O esforço de Paulo em alcançar os descrentes me condena. Já me senti até culpado enquanto lia sobre o sofrimento que ele suportou para compartilhar o Evangelho. Quando me deparo com o que Paulo escreveu sobre a punição do ímpio, tenho mais facilidade de entender como ele permanecia tão motivado. Será que sua motivação para alcançar os perdidos estava diretamente relacionada à sua disposição de considerar o destino deles, caso não fossem alcançados? Parece que sim. Isso explicaria o estranho sermão de Paulo em Atos 17. Nesse capítulo, vemos Paulo se colocando diante de uma plateia completamente pagã, em vez de judaica, que não tinha qualquer conhecimento sobre Jesus, o Antigo Testamento, o Deus de Israel ou qualquer outro ponto de conexão com o Evangelho. Paulo se levanta e usa apenas alguns minutos para entregar uma mensagem, para compartilhar as boas novas com eles. O que ele faz? Fala de julgamento, menciona várias outras coisas e até mesmo cita alguns dos poetas dos próprios gregos, versículo 28. Mas, quando a história chega ao auge, Paulo prega que Deus os julgaria se eles não se arrependessem. Abre aspas. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Fecha aspas. Atos capítulo 17, do 30 ao 31. Não há cruz, expiação, graça, testemunho de conversão, e nada de Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não que essas coisas sejam desnecessárias. O próprio Paulo tratará disso em outras ocasiões, mas o que aquelas pessoas precisavam ouvir era que Jesus fora ressuscitado dos mortos
e iria julgá-las se não se arrependessem. Como a maioria de vocês, fico irritado diante daqueles pregadores de rua que enfatizam a ira e o julgamento. Gostaria que eles falassem mais sobre graça e amor. Às vezes fico pensando se eles não fazem mais mal do que bem. Contudo, enquanto fico sentado na cadeira julgando a eficácia deles, devo admitir que o sermão de Paulo em Atos 17 é terrivelmente parecido com o do pregador que ouvi gritando na praia na semana passada. A questão é a seguinte: embora grande parte de nossa cultura eclesiástica creia que essa conversa de ira e julgamento seja tóxica e desamorosa, Paulo aparentemente não tinha problema com essas coisas. O fato é que Paulo acreditava que essas eram verdades essenciais. De modo similar, o João Batista a Jesus, Paulo cria que advertir as pessoas sobre a ira futura era sim uma demonstração de amor. Se meu filho de 2 anos saísse correndo pela rua, seria desamoroso adverti-lo da destruição ou atingido na forma de um caminhão de mudança? Alguém criticaria o bombeiro por acordar uma família para resgatar todos de uma casa em chamas? Alguém culparia um médico por revelar a uma pessoa que ela tem um câncer que deve ser tratado se ela deseja viver? Não há dúvidas de que muitos cristãos abusaram das ideias de ira e de julgamento. Eu tinha 12 anos quando ouvi um dos primeiros sermões que consegui entender. Um pregador gritava do púlpito, falando sobre os horrores no inferno. Ele então nos advertiu de não rejeitar Jesus e suas palavras exatas foram, abre aspas, seria melhor você arrancar sua língua com uma mordida e jogá-la fora, fecha aspas. É bem provável que todos nós tenhamos sido expostos a esses pregadores ansiosos por pregar a todos que se arrependam, que só falam sobre juízo e ira sem nunca mencionar amor, perdão, compaixão e misericórdia. A Bíblia pinta um quadro muito maior de Deus, da vida e do Evangelho do que simplesmente juízo e necessidade de arrependimento. Lembre-se de que são boas novas. Não é porque alguns pesaram a mão na mensagem de ira e juízo que devemos ir na direção oposta e abolir o que as Escrituras enfatizam. Deus é compassivo e justo, amoroso e santo, irado e perdoador. Não podemos ignorar seus atributos mais duros para abrir espaço para os mais palatáveis. Voltemos a Paulo. Eu disse anteriormente que Paulo nunca escreveu sobre o inferno em detalhes. Contudo, existe uma passagem na qual ele chega bem perto, um trecho que brilha de paixão e urgência sobre a segunda vinda de Cristo e a ira que a sucede. Abre aspas. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Fecha aspas. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9. Existem várias coisas a notar nesta passagem. Primeiro, a ira de Jesus mostrada aqui é retributiva, não corretiva. Em outras palavras, a ira não tem propósito de corrigir o comportamento daqueles que se opõem a Cristo para torná-los aptos à salvação. Em vez disso, a ira é um ato de, ouso dizer, vingança. De fato, essa é a palavra exata que Paulo usa. Cristo infligirá vingança àqueles que não conhecem Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Segundo, à luz desta última frase, Paulo não tem em vista um grupo seleto de pessoas. Aqueles que não conhecem Deus ou que não o obedecem ao Evangelho incluem todos os que não seguem Jesus. Por mais inocentes que as pessoas possam parecer, Paulo diz que se elas não conhecerem Deus e não obedecerem ao Evangelho, então enfrentarão a ira vingativa de Deus quando Jesus voltar. Enquanto leio esses versículos, fico surpreso ao perceber como sou alérgico a repetir as mesmas palavras que Paulo escreveu: aflição,
vingança, punição, destruição para todos os que não seguem Jesus. Não estou certo de um dia já ter usado a palavra vingança para descrever o destino dos que não creem. Em meu desejo de me distanciar dos cristãos sádicos que se deleitam com a ideia de ira e punição, posso ter passado do limite. Recusar-se a pregar uma passagem das Escrituras é tão errado quanto abusar dela. De fato, creio que é hora de alguns de nós parar de pedir desculpas por Deus e começar a pedir desculpas a Deus por nos envergonharmos da maneira que Ele escolheu para revelar a si mesmo. O inferno em 2 Pedro e em Judas. Além de Paulo, 2 outras cartas falam intensamente sobre ira e julgamento. De fato, o capítulo 2 de 2 Pedro, tomado isoladamente, parece um capítulo do inferno de Dante, enquanto o livro de Judas se assemelha a um folheto medieval escrito para assustar camponeses e convencê-los a frequentar a igreja e dar dízimo com frequência. Esses livros trazem termos relacionados à destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 3 e 12. Capítulo 3, versículos 7 e 9. Judas 5, 10, 11. Castigo em 2 Pedro 2, 9. Judas 7. Juízo, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 9. Judas 4. Condenação, 2 Pedro, capítulo 2, 3. Judas 4. Inferno, 2 Pedro 2, 4. E sofrimento retributivo, 2 Pedro 2, 13. Consequências que aguardam o incrédulo que não segue Jesus. O inferno é descrito como escuridão das trevas, 2 Pedro capítulo 2, versículo 17 e Judas 13. E castigo do fogo eterno, Judas 7, 23. Termos que seriam bastante familiares ao contexto judaico dos autores, como vimos anteriormente. Ora, esses livros enfatizam que o inferno está reservado aos anjos do mal e aos falsos mestres que se deleitam em desejos carnais e distorcem o evangelho em busca de ganho financeiro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 4, 15 e 16. Mas ambos os autores afirmam que a mesma punição está reservada a todos os ímpios. 2 Pedro 2, 9 e Judas 14 e 15. Por mais desagradáveis que seja ler sobre essas imagens de ira e inferno, elas retratam uma parte importante da mensagem cristã. Deus punirá severamente aqueles que não dobrarem seus joelhos diante do Rei Jesus. O inferno e Apocalipse. Apesar de tudo, nem mesmo Pedro e Judas se equiparam à descrição que João faz do inferno no livro de Apocalipse. Diante disso, vamos ao último livro da Bíblia. A primeira descrição do inferno está em Apocalipse 14. Falando sobre o julgamento final de Deus, o autor escreve, abre aspas, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 ao 11. A ideia de furor de Deus e ira, juntamente com a imagem de ser atormentado com enxofre ardente para todo o sempre, é aterrorizante. Mas esse parece ser um tema importante em Apocalipse. A ira de Deus é aterrorizante. João não está tentando resolver a tensão entre essa imagem forte de punição e o Deus amoroso que morre por seus inimigos, conforme descrito em Romanos 5. Em vez disso, João faz uma poderosa advertência: não se oponha a Deus. Mais aterrorizante ainda é a natureza da punição. Ela é constante, sem fim à vista. João não apenas prediz que as pessoas serão atormentadas com enxofre ardente, em vez de serem destruídas, como vai adiante e relata que a fumaça do tormento destas pessoas sobe para todo sempre.
E apenas para enfatizar a questão, ele adiciona a frase: para elas não há descanso dia e noite. Mais uma vez, é muito fácil se ater a discussões, estudos semânticos e posições teológicas, e ao fazê-lo desprezar o ponto principal. Isso aqui é real. Estamos falando do destino de pessoas reais. Tenhamos isso em mente ao olharmos para mais uma passagem de Apocalipse. Nos capítulos finais do livro, temos uma visão daquilo que acontecerá depois da volta de Cristo. João retrata uma bendita e eterna era de paz, alegria e vitória para todos aqueles que seguem o Cordeiro. Não mais morte, tristeza, medo, mal, dor ou lágrimas. Apenas uma vida contínua de bênçãos com o Criador em sua nova criação. Capítulo 21, versículo 1, capítulo 22, versículo 1 e 2. Esse é o destino de todo o que segue. Contudo, também há um futuro para aquele que não segue. Veja como ele é descrito pelo autor. Abre aspas. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Fecha aspas. Apocalipse 20, 10. Ao ler esse versículo, tenha em mente que Deus criou o diabo. Às vezes nos escondemos atrás de perguntas do tipo: de que maneira um Deus bom poderia criar alguém e então atormentar esta pessoa para sempre? Contudo, poucas pessoas negam que ele fará isso a Satanás. Alguns até mesmo se alegram com o fato. A seguir, João descreve uma cena de julgamento na qual ele vê, abre aspas, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 12 ao 15. Ainda que o destino do diabo, da besta e do falso profeta seja o lago de fogo, onde serão atormentados dia e noite para todo sempre, João garante que os descrentes irão para o mesmo lugar. Estando no mesmo lugar, eles provavelmente sofrerão o mesmo castigo, punição incessante no lago de fogo. João repete isso no capítulo seguinte. Abre aspas. Mas os covardes, incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Fecha aspas. Apocalipse 21, 8. O lago de fogo é o destino final tanto do diabo quanto dos descrentes. Já vimos que a frase atormentados dia e noite para todo sempre se refere a uma punição sem fim para o ímpio. A mesma expressão, para todo sempre, é usada para descrever o reinado do povo de Deus que nunca terá fim. Apocalipse 22, 5. A ideia é também apoiada por Apocalipse 22, 14, em que lemos que os redimidos por Cristo, isto é, os que lavam as vestes, vivem na nova criação, enquanto fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Versículo 15. Esta passagem retrata uma separação contínua entre os que creem e vivem na presença de Deus, verso 14, e os que não creem e ficam de fora ou separados da presença de Deus na nova criação. Sendo assim, por que o lago de fogo é chamado de segunda morte na sua punição é contínua? Isto não aponta para uma aniquilação final em vez de para o tormento contínuo para o ímpio? Ainda que a palavra morte em si possa sugerir finalização, ela é comumente usada por todo o Novo Testamento no sentido mais metafórico, não literal. Os autores do Novo Testamento, por exemplo, costumam se referir aos que não creem como mortos, referindo-se ao estado espiritual.
muito embora estejam fisicamente vivos. Lucas capítulo 15, 24, 32 e Efésios 2, 1 e 12, Colossenses 2, 13. Já vimos também que as expressões para todo o sempre, atormentados, dia e noite, Apocalipse 14, 10 e 11 e Apocalipse 20, 10, apontam para algo que não tem fim à vista. Portanto, parece melhor entender a palavra morte não em termos de aniquilação total, mas como uma descrição daqueles que serão separados de Deus para sempre num estado contínuo de punição. Um estado contínuo de punição para todo aquele que não ama Jesus. O que faz meu coração doer neste exato momento em que escrevo é que minha vida mostra poucas evidências de que eu creio mesmo nisso. Todas as vezes que meu pensamento vagueia na direção do futuro dos descrentes, rapidamente o coloco de lado para que não me estrague o dia. Entretanto, existe uma realidade aqui que não posso ignorar. No mesmo instante em que as conversas das pessoas ao meu redor enchem meus ouvidos, a verdade das Escrituras penetra no meu coração com sérias declarações sobre o destino daquelas pessoas. Podemos falar sobre o destino de algumas pessoas hipotética, mas, quando levanto os olhos e vejo o sorriso delas, preciso perguntar a mim mesmo se realmente acredito no que escrevi neste livro. O inferno é para valer. E eu sou? Adoraria pensar como alguns já sugeriram que a Bíblia, de fato, não há muita coisa sobre o inferno. Adoraria olhar nos olhos do meu amigo quando ele fizesse aquela pergunta que todos nós tememos: você acha que eu vou para o inferno? E responder: não, esse lugar não existe. Jesus ama você e quer curar sua dor e transformar suas tristezas em alegria. Mas os autores do Novo Testamento não tinham a mesma reação alérgica ao inferno que eu tenho. Talvez eles tenham tido uma visão de Deus muito mais ampla do que a minha. Uma visão que aceita Deus e sua palavra e não tenta fazê-lo se encaixar em seus próprios padrões morais e nosso sentimentalismo humano. Uma visão que acredita no que Deus diz, mesmo quando isso não faz muito sentido para nós.